Boa tarde para todo mundo, gente. Bom, hoje é a nossa aula 8. Eu vou dar continuidade à teoria dos conjuntos. Na aula passada foi onde eu comecei a falar explicitamente sobre teoria dos conjuntos, né? Mostrei definições, conceitos prévios, né, que são já bem conhecidos até de vocês. Então a gente só reforçou bastante aí o que significa cada coisa. A gente viu bastante notação, né? Como a gente representa conjuntos, elementos, a relação que elementos têm entre elementos, que conjuntos têm entre conjuntos. A gente só não falou sobre operações, e isso é a aula de hoje, tá? Então, a aula de hoje, a minha ideia é falar um pouquinho sobre essa álgebra que os conjuntos têm entre si e o conceito de cardinalidade de conjuntos. Foi até uma pergunta que alguém me fez, sei lá, na primeira aula, na segunda aula, o que era cardinalidade, né? Então, lá eu expliquei, mas aqui eu vou reforçar, né, e trabalhar isso em conjuntos, tá? Então, beleza. Na aula passada, o que a gente viu foi só isso, né? Noções bem iniciais aí dos conjuntos, que na verdade a gente até explorou um pouquinho mais do que essas noções iniciais, né? Cheguei até a falar de diagonalização de Cantor, mas claro que foi para responder uma pergunta e eu acabei entrando em diversos assuntos aí, que eu espero que tenha ficado entendido, mas isso não é o conteúdo que eu vou cobrar, e sim aquilo que estão nos slides, né? A aula passada, ela também tem o conteúdo da aula de hoje, só reforçando isso para vocês, que eu não vou pôr lista dessa aula de hoje, já tem já no da aula passada. Eu espero que dê tempo de eu, além da aula, acho que vai dar, essa aula de hoje eu acho que sim, fazer a revisão com vocês. Então eu separei algumas 3 questõezinhas para trabalhar com vocês. E só reforçando então, o que a gente vê na aula de hoje é operações e identidades que os conjuntos têm, propriedades iniciais que os conjuntos têm. E a gente vê também cardinalidade de conjuntos, tá? E como a gente trabalha isso, né? Como trabalhar a cardinalidade? Isso a gente define, então, o princípio da inclusão e exclusão, que é um conceito que se apresenta aqui quando a gente fala de cardinalidade. Antecipando um pouquinho esse princípio, na verdade, é a maneira que a gente tem de saber a quantidade de elementos numa união de 2 conjuntos, ou de 3 conjuntos, ou de 4 conjuntos, ou do número de conjuntos que você queira. Nesse nosso curso, eu só vou particularizar a trabalhar com 2 e 3 conjuntos. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem muito conteúdo para ver no curso, né? Então, eu gostaria muito de aprofundar e generalizar esse princípio para o número finito de conjuntos quaisquer que você queira, mas para isso, infelizmente, eu não vou poder, porque não tenho tempo para isso. Na verdade, o cronograma eu tenho que já avançar para o próximo conteúdo, então vou me restringir a isso. A generalização disso não é tão complicada de enxergar, e a gente pode até ver em algum outro momento, como algum complemento do assunto, mas não exatamente isso nessa aula de hoje, tá? Eu posso pôr até alguma referência no Classroom, alguma coisa para que vocês vejam, mas não é algo que eu vou cobrar, tá? Uma outra coisa que eu falaria nessa aula de hoje, que aí eu já menciono isso aqui agora, mas que eu tirei, é uma revisão sobre conjuntos numéricos, tá? Então, além desse conteúdo que está aqui, eu tenho uns slides, na verdade no YouTube também tem a continuidade dessa aula, essa mesma aula 8 também tem lá, que é sobre uma revisão dos conjuntos numéricos. Então, eu defino para vocês o que é o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, dos reais e dos complexos, tá? Então, eu apresento isso lá, mas também é mais uma revisão para vocês entenderem as propriedades que existem. Na verdade, é uma recapitulação dessas coisas, né? Porque, obviamente, isso é algo que vocês já viram. Mas eu tirei isso dessa aula de hoje também para a gente poder fechar direitinho somente nesse conteúdo aqui. E aí, para complementar, na verdade, o entendimento de vocês, não é algo que eu vou cobrar, mas para complementar, é vocês terem bem essas coisas, até porque são ferramentas úteis. Quando a gente tenta resolver uma expressão, você tem que entender direito as operações que existem dentro dos conjuntos numéricos. Então, que na verdade são operações de multiplicação, operações de adição, enfim. E aí você pode assistir lá a continuidade dessa aula no YouTube, na parte de aulas assíncronas dessa matéria de FMC, beleza? Mas hoje, então, eu só vou falar dessas coisas que, na verdade, é conteúdo suficiente para uma aula ser bem rica, a gente fazer bastante exercícios.
Legal? Bom, então, a primeira coisa que a gente começa a falar é sobre operações que os conjuntos têm, né? Assim como números têm operações entre si, conjuntos também têm, certo? Então, operações que a gente conhece, união. União dos dois conjuntos é o conjunto que a gente consegue formar pelos elementos que pertencem a um conjunto ou ao outro conjunto. É claro que esse ou aqui é um conectivo, né, que a gente já conhece. Então, vocês entendem bem o que é o ou, né? Basta que esteja pertencente ou que seja verdadeira a afirmação para ao menos uma das duas componentes para que toda o seu enunciado seja verdadeiro, né? Então, em outras palavras, um elemento ele pertence à união se ele pertence a um ou ao outro conjunto. Então, é justamente essa a definição de uma união. Na verdade, é um outro conjunto, certo? Isso é uma coisa que, na verdade, vocês podem até rir, mas quando eu estava na escola, eu não enxergava isso assim, uma união de dois conjuntos é um outro conjunto. Eu também não estudava tão bem na escola, né? Mas é só uma observação que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas, na verdade, uma confissão que eu estou fazendo com vocês, né? É que o resultado de uma operação, né, é algo que também está dentro dessa teoria. Então, você tem aqui dois elementos, que são dois conjuntos, então o resultado é um outro conjunto, quando a gente aplica essa operação, tá? E aí a gente pode usar o diagrama de Venn para enxergar aqui essas relações, né? Então, aqui, por exemplo, a união B é formada pelos elementos que pertencem ao menos, né? Pelo menos um dos conjuntos. Então, aqui tem exemplos de conjuntos A e B, ou seja, aqui você tem dois conjuntos AB em que há uma interseção entre eles, né, não vazia, né? Essa aqui é uma relação em que um está inteiramente contido no outro e outro aqui, outro par, né, de conjuntos AB é aquele em que eles são disjuntos, são distintos, né? Então eles são distintos e além disso eles são disjuntos, né? Não tem interseção, ou seja, a interseção é vazia. Enfim, e com isso a gente consegue enxergar o que é exatamente a união, né? Então, por exemplo, quando eu quero a união, na verdade, o que eu queria achurar aqui é toda essa região que está no A, está no B. Aqui, nesse caso, é natural a gente entender que quando um conjunto está contido no outro, a união dos dois é justamente o conjunto maior, né? O conjunto que contém o menor é o resultado da união. E aqui, bem similar ao anterior, né? A união de dois conjuntos disjuntos são os elementos que estão em ao menos um dos dois. Então, aqui, por exemplo, repara que um elemento que está em A, ele também está em B, nesse exemplo aqui, né? Então, ele satisfaz justamente a afirmação, que é pertencer a pelo menos um dos dois conjuntos, beleza? Aqui também, se ele tá um elemento que está em A, ele também está na união, porque satisfaz a propriedade de pertencer a ao menos um dos dois conjuntos. Se satisfaz um, beleza. Se satisfaz dois, beleza. Também está satisfazendo pertencer a ao menos um dos dois conjuntos. Estou reforçando aqui, mas que usando o conhecimento prévio que você já conhece, inclusive de lógica, né? Então, por isso que no início do curso eu falei sobre lógica, para que seja um pouquinho mais natural esse entendimento de vocês, mesmo sendo em coisas que vocês já conheçam há bastante tempo. Mas uma recapitulação interessante aqui, beleza? Então, só para uma outra forma da gente descrever um conjunto é justamente listando os elementos, né? Que é o que a gente viu na aula passada. A gente viu na definição de conjuntos, não somente elemento, conjunto, relações de elemento para conjunto para conjunto, mas também a notação de como a gente representa um conjunto, né? Então, aqui foi uma das formas que é listando os elementos, né? Então, você põe entre chaves todos os elementos que ali pertencem ao conjunto. Aqui são dois conjuntos, tem o primeiro e tem o segundo, e você quer obter uma união, simplesmente ele tem um A que está em ao menos um dos dois, então ele vai estar na união. O B, o C, o D é a mesma coisa. Então, o resultado dessa operação é um outro conjunto. Aqui, a união desses dois conjuntos, você nota que se encaixa justamente no caso que eu listei ali atrás, no diagrama de Venn, quando um conjunto estava contido em outro conjunto, né? Esse conjunto, ele está contido nesse aqui, porque satisfaz aqui propriedade. Todo elemento que pertence a esse
também pertence a esse conjunto. Se vocês forem ver o que é estar contido, o que é essa relação de inclusão, é algo que a gente viu lá passado. Ô, Iago, tira o seu microfone aí se você não quer falar, só porque tá foi voltando mal. o som. Desculpa. Nada, tranquilo. Beleza? Então, é justamente o que eu estava mencionando no exemplo do passado, né? Que você tem a união de dois conjuntos em que um está contido no outro, então o resultado é simplesmente o conjunto que contém, né? E é justamente o que ocorre aqui. Porque é algo que a gente também viu isso na aula passada, que você não pode ter em um conjunto elementos repetidos, né? Então, mesmo que você ponha aqui A duas vezes, porque ele aparece aqui, isso não define um conjunto você ter elementos repetidos, né? Eles são distintos. Então, é um A que está aparecendo ali, né? Você poderia pensar isso como vocês fazem FMC, mas pode ser que nem todos vocês façam programação, mas sei lá, algum faz. Tem alguém que faz as duas matérias. Então, é essa única pessoa que ele está nesse conjunto de FMC e que também está no conjunto de prog, certo? Então, é um único elemento. É claro que a aparição dele vai ser em dois lugares, porque os conjuntos são diferentes e aí você tem que olhar a propriedade. A propriedade, no caso que eu falei, é fazer FMC, fazer prog, enfim. Mas aí a união você põe um único elemento, né? Uma única pessoa aí que está nas duas, né? Nesse caso. Bom, aqui só outros exemplos, né? Então, enfim, esse aqui é bem similar ao anterior. Quer dizer, a diferença desses dois é que esse não está contido nesse aqui, né? Na verdade, ele se encaixa nesse diagrama de Venn, né? Se encaixa nesse primeiro diagrama de Venn aqui, que é quando você tem elementos que estão na interseção, mas também tem elementos que estão em exatamente um dos dois conjuntos, né? Então, existe elemento que é exclusivo de A, existe elemento que é exclusivo de B. Então, aqui nesse caso, ocorre isso, por exemplo, o A é exclusivo de A, esse Azinho é exclusivo do primeiro conjunto, enquanto que esse é exclusivo do outro, né? Mas ainda assim você tem elementos na interseção, né? C, né? C está na interseção. Enfim, são coisas que, só para reforçar aqui a clareza dessa definição, né? Aqui outro exemplo de união, né? É um conjunto, união com um conjunto vazio. A definição do conjunto vazio é algo que vocês entendem já da aula passada também, que é simplesmente o conjunto que não tem elemento, certo? Se a união é definida como os elementos que pertencem ao menos um dos dois conjuntos, então é claro que a união do conjunto qualquer que você tenha com o conjunto vazio é simplesmente o conjunto que você tinha ali não vazio, né? Esse é o resultado porque você não tem nenhum elemento aqui, né? Você está fazendo uma união disso, então você mantém quem você tinha, no outro conjunto você não tem ninguém, então é o próprio conjunto. E a união do vazio com vazio, ou seja, você não está agregando nenhum elemento a esse conjunto, você está mantendo aí, então, o conjunto vazio como solução. Beleza? Bom, propriedades. Vamos ver algumas propriedades aqui. Então, sejam A, B, C, conjuntos quaisquer aí, existem as seguintes propriedades, tá? A primeira é que a união de dois conjuntos iguais é o próprio conjunto. Tá? Beleza? Beleza. Isso é o que a gente chama da propriedade idempotente. Tá? O outro é bem similar ao que eu acabei de explicar, né? A união de um conjunto arbitrário com um conjunto vazio é exatamente esse conjunto arbitrário que você tomou como um A. Isso significa a propriedade do elemento neutro, né? É tal como numa soma você pensar em pegar um número e somar por zero, isso daí é uma propriedade, e o resultado disso, né, não vai se alterar, vai ser o mesmo número que você tinha anteriormente. Esse é o elemento neutro numa soma, né? É o zero, no caso. Então, também existe essa propriedade aqui. Essa propriedade aqui é que você pegar A unir a B, é a mesma coisa que você pegar B e unir a A. Ou seja, esses dois conjuntos que você tem são iguais. Repara que conjunto, como eu falei isso na aula passada, você tem os elementos ali, eles podem estar descritos da maneira que você melhor quiser, tá? Então, tanto faz a ordem que você escreva, esses elementos que você descreva, que os elementos todos vão continuar se mantendo. A ordem a gente não está interessado nisso. Isso aqui é o que a gente chama de comutatividade, tá?
Então, são palavras, na verdade, que eu estou apresentando aqui, que elas não são novas, porque vocês, não só porque vocês já conhecem isso eventualmente da escola, mas porque em lógica a gente viu isso, né? A gente fala isso aqui, baseado nessa informação que agora a gente está trabalhando com conjuntos como elementos, né? Como componentes, né? O que seriam essas componentes aí, é o que são os conjuntos. E as operações, né? Aqui eu apresentei a operação de união, já vai vir a próxima. E as próximas, né? Não vou falar só de uma mais, mas mais do que uma. Além disso, quer dizer, não só porque a gente mudou, né? A gente saiu de componentes e conectivos, agora a gente está indo para conjuntos e operações aí, mas as propriedades elas vão se manter. Outra coisa é a associatividade, que também a gente já conhece lá de trás de lógica, e aqui a gente só está revendo que ela também aparece aqui, tá? Bom, a associatividade é também algo que vocês conhecem da teoria dos números, né? Que é simplesmente a parentização nos dá uma hierarquia. Então, essa hierarquia significa que o miolo, né, a operação que estiver implicando o parênteses mais interno na sua conta, é a sua primeira operação a ser feita, né? Então, aqui, por exemplo, está dizendo que você faz essa operação, você vai ter um resultado, o resultado disso você opera com esse outro termo, com esse outro operando, com esse outro elemento, que nesse caso aqui é um conjunto. É a mesma coisa do que se você fizer esse elemento a união com o resultado desse B com C, tá? Então, é bem relacionado a coisas que vocês também já conhecem no passado. Bom, passado essa informação sobre a união, a gente pode ir para a próxima operação de interseção, ou se tem uma pergunta, algum comentário, alguma observação. Pode responder que não, se não tiver. Não. Tudo certo. Tá tranquilo, professor. Beleza. Tá. Só uma observação que eu faço aqui. São identidades que eu estou apresentando aqui, né? São igualdades que eu estou apresentando aqui. Que no passado, na verdade, passado nem é tão longe assim, né? Quando eu falei lá de lógica, eu mencionei o quê? Isso são propriedades, tá? Quando eu mencionei lá atrás sobre comutatividade, por exemplo. Eu falei, vocês querem mostrar isso? Vocês podem, monta a tabela verdade. Não é? Porque lá era baseado em interpretações de validade que existia uma componente. Certo? Então, baseado em todas as interpretações, vocês conseguiam mostrar uma equivalência. Aqui, não entrou isso exatamente numa tabela verdade aqui, não apareceu, né? Então, como a gente mostra propriedades aqui nessa parte, eu tenho alguns exercícios que eu vou trabalhar com vocês. Então, da forma que eu fizer os exercícios com vocês, vai ser uma mesma maneira de você mostrar que isso daqui são coisas verdadeiras, tá? Como a gente prova uma igualdade, ou como a gente prova um se somente se, ou como a gente prova uma inclusão, são coisas assim que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês já já. Só vou esperar eu falar um pouquinho sobre interseção, que é a próxima operação, e eu acho que já tem um exercício sobre isso, que é justamente mostrar propriedades aqui nessa parte da matéria, tá? Mas só antecipando um pouquinho, apesar de ser bem natural, bem intuitivo esse entendimento aqui, demonstrações que argumentem que justamente isso daqui é uma propriedade verdadeira, não é algo falso isso daqui. Quando se fala em igualdade, muitas das vezes o que a gente quer é dizer que todo elemento que pertence a esse conjunto também pertence a esse. Então, se você mostra esse lado, você está dizendo que esse conjunto aqui está contido nesse. Isso é a primeira etapa. A segunda etapa é mostrar que todo elemento que pertence a esse conjunto também pertence a esse conjunto. Então, isso você está mostrando
é que esse conjunto está contido nesse conjunto. Então, tendo essas duas etapas feitas, a consequência é, se você tem esse primeiro conjunto que está contido nesse, e você tem também que esse conjunto está contido nesse, então é porque só podem ser iguais. Não existe elemento que pertence a um e não pertence a outro. É claro que aqui são coisas bem diretas, né? Porque você pensar, tá, você quer mostrar que um elemento que pertence a união A, ele pertence a A, é bem natural, né? Porque se ele pertence a A ou ele pertence a A, então ele está pertencendo a A. Então essa parte é bem direta, né? A volta também, né? Porque você repetir a mesma informação com essa disjunção aí, se já satisfaz a primeira, satisfaz a união com qualquer coisa, né? Então você também, desse lado, você prova para cá. Então é claro que eu estou falando de modo bem informal isso. Já já eu vou tentar formalizar um pouquinho mais de acordo com as outras propriedades que eu for apresentar, mas isso que eu falei é um pouquinho da ideia de como se demonstra uma propriedade em teoria dos conjuntos, tá? Ok? Uma coisa que existe é a gente utilizar muito o diagrama de Venn para tanto mostrar coisas verdadeiras como mostrar coisas falsas. Eu vou falar sobre isso também já já, eu acho. Bem que eu não lembro se eu vou falar. Enfim, mas o diagrama de Venn é muito útil para a gente visualizar propriedades, tanto quando são iguais, quando não são iguais. O problema é, para mostrar quando uma igualdade não é verdadeira, ou seja, vamos supor que eu apresente uma questão para vocês e eu pergunto, e aí, essa expressão, ela é igual a essa expressão? Ou seja, eu pergunto, isso daqui é igual a isso? Você tem que responder com verdadeiro ou falso e justificar. Para quando for falso, o diagrama de Venn ele se aplica muito bem para você ter como contra-exemplo a sua resposta. O diagrama de Venn ele vai ter muito ela vai ser a sua resposta. Basta você mostrar o diagrama de Venn dessa relação aqui, dessa operação. Depois você mostra o diagrama de Venn dessa operação aqui. E se não baterem as mesmas regiões achuradas, então e essa igualdade não é verdadeira. Se der as mesmas regiões achuradas, isso é um indício de que essa igualdade seja verdadeira, mas não é uma demonstração. Você só está exibindo um caso em que essa relação de igualdade deu verdadeira, tá? Eu estou num slide só, nem falei sobre as outras operações, eu estou antecipando outras coisas que vão vir, para ficar melhor quando eu estiver apresentando isso de fato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ok? Ok. Tá, só o Lucas respondeu, os outros também? Tá tranquilo, professor. Cheguei em 30 minutos e estou entendendo. Então tá tranquilo. Sim, tá tranquilo. Então tá bom. Tá beleza, Isaac? Sim, tá beleza. Tá bom. Então, sobre a interseção de conjuntos, vamos agora para a próxima operação, né? Então, o que é a interseção? Interseção são os elementos, na verdade, é o conjunto, né, que é formado pelos elementos que pertencem simultaneamente, né, a ambos os conjuntos. Então, simultâneo, né, satisfazer isso ambos é justamente a conjunção que você faz, né? Dada que as componentes seriam x pertencer a A e a outra x pertencer a B, né? Então, ele tem que satisfazer essas duas propriedades para que seja verdadeira ele pertencer a essa interseção. Ou seja, justamente o que a gente quer, de novo, repetir os casos aqui, né? Alguns casos, né, envolvendo dois conjuntos. Então, a interseção é justamente essa região achurada. É uma palavra que eu acho que não é uma palavra nova para vocês, mas achurar uma região, na verdade, é você marcar, né? Então, você tem um conjunto A, tem um conjunto B, e se é a interseção que você quer, então você faz uma achuramento, não sei se é essa palavra, achuração, sei lá, você achura, né? Você tem uma região achurada que é justamente aquela que você queira demarcar de acordo com a propriedade que você esteja olhando. Se é a interseção, tem que estar nas duas ao mesmo tempo. Então, com esse desenho, a gente consegue observar algumas coisas que a gente vai ver melhor já já. Primeiro é o seguinte, se os dois conjuntos, eles são, a interseção é vazia, não tem nada a ser marcado aqui, ou seja, o conjunto solução é o conjunto vazio, né? A interseção de dois conjuntos disjuntos é justamente o conjunto vazio.
Enquanto que a interseção de dois conjuntos, onde um está contido no outro, é todo o conjunto que está contido no outro, né? Se você tem elementos comuns, então, mas você tem elementos que pertencem a exatamente nos dois conjuntos, então você tem uma região não vazia, né? Então o seu conjunto de solução é um conjunto não vazio. Bom, então propriedades, tá? Sobre a interseção agora. Dados três conjuntos, de novo ABC, vale a seguinte propriedade. Primeiro é que a interseção de dois conjuntos iguais é o próprio conjunto, né? De novo, é bem intuitivo isso, né? Se você está olhando os elementos que pertencem a um conjunto e pertencem ao mesmo conjunto, é o próprio conjunto. Também isso aqui é a idempotência, né? Idempotência tem a ver com agregar coisa e isso não gerar nada a mais aí, né? É meio que idempotente isso. A interseção do conjunto com o conjunto universo, aqui eu estou usando esse U, né? Mas isso eu falei na aula passada. Pode ser que em algum material vocês vejam o U mais ou menos assim, né? Um U com os bracinhos abertos assim, pedindo socorro. Então, é mais ou menos um jeito que a gente vê. Eu quis só usar a letra U aqui para facilitar a minha vida. Também é natural a gente ver isso, né? Se você tem um conjunto universo, ou seja, é aquele conjunto que tem todos os elementos que façam sentido no seu contexto, né? E aí você quer saber a interseção disso com um conjunto arbitrário A, é o próprio conjunto. É o elemento neutro, né? Você aqui também não gera nada nessa operação, que você pode pensar talvez como o número 1 é na multiplicação, né? Bom, o outro é a comutatividade, o outro é a associatividade. A mesma explicação que eu falei no caso sobre a união, vai repetir aqui no caso da interseção, tá? Bom, a gente diz então conjuntos são disjuntos se a interseção deles é vazia, beleza? É um termo que a gente fala quando você quer falar os conjuntos são disjuntos. É a mesma coisa que falar a interseção é vazia, não tem nenhum elemento comum aí, os dois conjuntos. Tá legal? Só coisas que, para vocês saberem, né, e que é natural a gente usar. Tá, agora, dado que a gente já entende bem o que é uma operação de união, o que é uma operação de interseção, como elas se relacionam entre si? Será que a gente consegue expressar propriedades aí? Então, valem algumas propriedades que relacionam essas duas operações. É a mesma coisa se a gente pensar expressões aritméticas. Por exemplo, aqui, uma identidade que vale é que a união, essa interseção, é justamente igual ao conjunto A. É uma lei, né, uma propriedade que a gente diz, é uma lei da absorção, né? Repara que o B ele foi meio que absorvido aí, né? Faz sentido isso para vocês? Faz sim. Então, uma atenção que eu chamo aqui para vocês é que vocês respeitem a hierarquia, tá? Respeitar a hierarquia é respeitar os mais velhos, mas não só isso, é respeitar também o uso dos parênteses aqui, tá? Então, você tem que notar qual é a primeira operação que você tem que fazer. Aqui, no caso, você tem dois conjuntos, A e B, e está pedindo para fazer uma interseção dos dois. Depois, isso você vai ter um resultado. Com esse resultado, você faz a união com o conjunto A, tá? E o resultado disso tudo é que é igual ao conjunto A. A gente pode pensar, como eu estava falando antes, é bem parecido com o que a gente sabe lá da escola, lá de trás, muito de trás mesmo, a resolver expressões aritméticas. E eu também falei sobre isso quando eu estava falando sobre expressões lógicas, lembram? Eu apresentava duas expressões lógicas e uma poderia ser equivalente à outra, não era? Ambas expressões lógicas eram equivalentes quando você conseguia sair de uma expressão e chegar até a outra por meio de propriedades lógicas. Propriedades que a gente viu como base para a gente conseguir evoluir em expressões. E aqui é a mesma coisa. A gente consegue, então, sair de uma expressão e chegar até a outra.
a gente consegue fazer isso de algumas formas. Uma forma é a gente usar propriedades prévias, e aí, por exemplo, uma coisa que vai aparecer é a distributividade. Então, por exemplo, aplicando a distributividade aí, conseguir sair de uma expressão e igualar essa expressão a alguma outra coisa, porque a propriedade de distributividade é verdadeira. Depois aplicar alguma absorção aí, alguma idempotência, alguma coisa do tipo, elemento neutro, alguma coisa que você consiga sair do lugar e concluir numa outra expressão, por exemplo, essa. Ou uma outra forma de mostrar que duas expressões, ou seja, essa expressão e essa expressão, elas são iguais, ou seja, elas são conjuntos que têm nelas os mesmos elementos. Uma outra forma é você mostrar justamente essa relação de inclusão que eu falei, ou seja, que todo elemento que pertence aqui, ele também pertence aqui, isso é o primeiro passo, e como consequência desse primeiro passo, você tem que esse resultado aqui, esse conjunto resultante aqui, está contido nesse. E o segundo passo é mostrar que todo elemento que está aqui também está contido aqui. Ou seja, perdão, todo elemento que pertence aqui também pertence aqui. Ou seja, esse conjunto está contido aqui. Esse é o segundo passo. Então, se você tem a inclusão dos dois lados, então você tem uma igualdade dessas duas expressões. Tá? São duas formas, a gente vai ver essas duas formas. Tá? Isso daqui é uma lei, então, da absorção. Uma outra lei da absorção é essa, não é difícil imaginar que isso aqui aconteça, porque você ter uma união de dois conjuntos A e B, então você está agregando elementos que pertencem a A ou B, mas aí depois, nesse resultado, você se restringe aos elementos que só pertencem a A. Então, necessariamente, o resultado disso é somente o conjunto A. Tá? É uma maneira de você mostrar isso. Uma outra coisa que aparece aqui é a distributividade. É uma outra lei que existe aqui, a distributividade. E da mesma forma como eu falei, a gente consegue mostrar essa lei da distributividade justamente por essas propriedades de inclusões que eu falei. É você entender o que significa um elemento pertencer aqui e você mostrar como consequência disso, então é porque ele pertence aqui. É um lado. E o outro lado é mostrar um elemento que pertence a isso daqui, ele também pertence aqui. E aí, como consequência, você tem a igualdade dos dois conjuntos. Como se faz isso? E, de novo, eu estou repetindo isso. A gente vai fazer alguns exercícios, e na lista tem uma série de exercícios, eu acho que esses exercícios aqui tem na lista também. Tá? E aí vocês vão ver lá, se não entenderem, vocês perguntem, mas vocês têm bastante exercício para isso, e tem o gabarito também lá pronto, depois. Bom, é a distributividade que vale também da união com a interseção com a união. Só uma atenção que eu chamo aqui é que distributivo é um nome reservado, tá? É um nome que a gente usa para quando há essas duas operações, a união e interseção. Vocês comentaram algo comigo numa das aulas passadas aí sobre era tudo numa mesma operação, lembram? Era tudo uma conjunção ou tudo uma adjunção, sei lá. E aí vocês falam, é uma distributividade e tal. Parece que é, mas o nome não é distributivo. Então a gente reserva o nome distributivo quando há essas duas operações aí distintas aparecendo, tá? E satisfazendo isso, né? Então existe uma operação aí de conjunção ou de interseção que seja, e depois isso vai ser feito a uma união, tá? É claro que esse A, ele pode ser o resultado de uma outra operação de conjuntos. Esse A poderia ser uma união dos dois outros conjuntos, ou uma interseção dos dois outros conjuntos, enfim, tá? Eu só estou me restringindo aqui a escrever uma coisa que poderia ser muito grande por uma única letra A, tá? Mas poderia ser um resultado de várias operações aí entre conjuntos. Dada essa operação de interseção, e a gente já sabe de união, a gente vê mais uma que é de diferença de conjuntos, tá? A diferença entre A e B, você tem um conjunto A, tem um conjunto B, a diferença é um outro conjunto também, que na verdade são todos é formado, né, por todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B, tá? Então, bom,
Você entender diferença é natural, né? O que significa os alunos, sei lá, os alunos de FMC menos os reprovados, ou seja, são todos aqueles que fazem FMC e não são reprovados, certo? Então, ou seja, são os aprovados. Então, é você excluir desse seu conjunto algo que você não quer. Então, aqui no caso, a diferença entre A e B é você doar, não é doar, né? É você do conjunto A tirar os elementos que pertencem a B. Então, você nota que a diferença é A menos B é diferente de B menos A, né? Porque aí o que a gente quer olhar é dos elementos de B, remover aqueles que pertencem a A. Então, isso não quer dizer que essa diferença vai ser igual, né? Essa comutatividade não ocorre aí, tá? Em outras palavras, ou seja, exatamente o que eu falei, só que aqui escrito de modo simbológico, simbólico, né? Então, A menos B é o conjunto definido pelos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B, tá? E aqui, só para representar no diagrama de Venn, bem explícito o que a gente quer, né? Então, se A e B se relacionam dessa forma, A menos B são esse pessoal aqui, que é justamente aqueles que pertencem exclusivamente a A, né? Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Repara que aqui nem tem interseção, né? Então, o A menos B vai ser o todo A, porque você está querendo tirar do A aqueles que pertencem a B, mas não tem nenhum que pertence a B e pertence a A ao mesmo tempo. Então, você tem o próprio conjunto A como solução aqui, né? Então, aqui exemplos, né, bem simples, né, para a gente ver isso bem explícito. A é esse conjunto, B é esse conjunto, né? Então, a gente tem que olhar aqui, esse é o conjunto base, né? Desse conjunto, a gente vai tirar os elementos que pertencem ao outro. Mesmo que tenha D e E, mas eu só estou, como base, olhando essa hipótese dos elementos que pertencem a A. Deles que você vai tirar os elementos que também pertencem a B. Então, só ficou o elemento A como elemento desse conjunto de solução aqui. Repara como acontece, né? A operação entre conjuntos resulta no outro conjunto. Se você respondesse que o resultado dessa operação é somente o elemento A, algo do tipo assim, ó, a resposta é essa. Isso está completamente errado, tá? O resultado de uma operação entre conjuntos é um outro conjunto. Isso que eu coloquei aqui é um elemento, tá bom? Então, por isso que a gente põe o A entre chaves. A mesma coisa aqui, né? Repara que o resultado é igual, né? Porque o B e C, eles pertencem a ambos esses conjuntos aqui, também ao A aqui inicial, esse conjunto aqui inicial, então não mudou. Mesmo que aqui tivesse mais elementos, mas não interferiu. Aqui, uma outra... O que acontece é quando a gente olha, ele é bem relacionado com aquele caso que eu fiz, em que os dois conjuntos são disjuntos, né? Você tem A, que é o conjunto A são os elementos A e B, o conjunto B são esses elementos aqui, eles são disjuntos, não tem interseção, então a solução é o próprio conjunto tomado inicial, né? Aqui é um caso em que você tem todo um conjunto contido no outro, né? Então, quando você tem esse conjunto A, ele está contido nesse, né? Então, você removeu todo mundo. Então, quem é um conjunto de solução? Não tem elemento, é o conjunto vazio, o conjunto de solução, né? Mesmo não tendo elemento, existe um conjunto de solução. Esse é o conjunto vazio. Com isso de diferença entre conjuntos, a gente pode ir para a complementaridade de um conjunto em relação ao outro. Tá tudo ok até aqui, gente? Tudo certo. Eu estou falando de operações aqui, que são coisas que a gente vai trabalhar, né, com exercícios, e aí a gente vai misturar as coisas, mas tá tudo claro? Você ia falar alguma coisa, Vitor? Pode falar. Não, tá tudo certo. Era só isso mesmo. Tá tranquilo. Tá bem. Então, você toma aqui, nesse caso, dois conjuntos, A e B, em que B está contido em A, tá? Então, é claro que eu estou falando aqui bem informal, né? Você pensa que esse B é menor do que esse A.
E aí eu estou exagerando bem aí o que significa ser menor, mas dá para entender, né? Tá tudo dentro e é menorzinho, né? Então, o que que significa complementar de B em A? Como, por hipótese, né, esse B está contido em A, então o complementar dele é o quê? É tudo no que está em A, ou seja, está nesse conjunto maior, mas não está nesse B, certo? Ou seja, justamente A menos B. Tá, ok? É justamente o complementar de um em relação ao outro, no caso do B em relação ao A. Então, é tudo aquilo que está no A e não está no B. Então, há uma anotação que a gente usa para isso, é esse C de complementar, tá? O que está em cima é justamente o conjunto que a gente está olhando, né? O principal aí a gente poderia pensar, que é dele que a gente quer obter o complementar, mas é em relação a esse A, tá? Então, B em cima, A embaixo, significa A menos B. É todo mundo que está em A e não está em B. Isso é o A menos B, ou seja, é o complementar do B em relação ao A. Aqui está o diagrama para ficar mais visual, isso que eu acabei de falar. Beleza? Então, satisfaz a hipótese. B, sim, é um subconjunto de A. E aí você tem que o B, né, o complementar de B em relação ao A é justamente A menos B, ou seja, todo mundo está em A e não está em B. Alguns exemplos, tá? Bom, A é esse conjunto aqui, B é esse conjunto aqui, então o que a gente quer é A menos B, né? Não é isso que está ali? Então você poderia simplesmente citar esse termo estranho, né? Talvez seja estranho, mas é só você pensar A menos B. Então é igual você fez no passado, só que aqui você está com uma notação um pouquinho diferente, né? Então é você pensar em A menos B, todo mundo está em A e não está em B. Então, C, D, E, né, são os elementos que estão em B. Eu ainda estou aparecendo para vocês? Meu celular deu uma travada aí. Caiu aqui a imagem. Saiu. A voz continua normal, mas a imagem caiu. Ué, hein? Ih, gente. O que que houve? Ah, acho que eu já Segue sei. mais. Problemas técnicos. Deixa eu tirar o meu... Eu acho que do nada ele foi pro meu pacote de dados, aí ele saiu do Wi-Fi. O celular tem que ficar na mesma Wi-Fi, voltou, né? Voltou. O celular tem que ficar na mesma rede do computador. Aí do nada ele foi pro 4G. Aí foi isso. Bom, beleza. Que isso, hein? Tô quase professor de TI. Bom, voltando então, o complementar de B em relação ao A, né? É justamente A menos B. Agora, aqui você tem que A é justamente igual ao B, né? Nesse exemplo, né? Então, quem é o complementar disso, né? É ninguém, né? Não tem ninguém aí que esteja fora, né, desse conjunto, porque ele teria que estar em A, mas ele não teria que estar em B, sendo que os dois são iguais. Então, é o vazio, né? Como solução. Aqui é quando o A tem um elemento, tem elementos aí, né? E o B não tem elemento. Então, complementar de B em relação ao A, né? Que é um complementar de B. O B é o vazio, então é todo mundo que está no seu contexto aí dentro de A, né? Então é o próprio conjunto A. Quando esse conjunto A, repara que ele é o conjunto de referência, ele é meio que o maior, né? Então, quando esse conjunto aí, ele é o conjunto inverso, a gente denota essa complementar de B em relação a U como a barrinha em cima. A gente escreve essa barrinha em cima como justamente esse complementar. E aí já está subentendido que ele é o complementar de B em relação ao universo, tá? Quando a gente escreve aqui assim, todo elemento que pertence a esse conjunto é um elemento que não pertence ao B, né? Então, isso deve aparecer aqui, não está aparecendo aqui. Mas, enfim, o que significa o B complementar, né? Ele é definido pelo X, tal que X
não pertence a B, beleza? É justamente a negação que a gente conhece, né? De lógica, né? Então, se você pensar na negação, aqui nesse caso, é bem similar, se pensar nessa complementaridade aí. Tá? É aquele que não satisfaz, aquele que não está no conjunto. E uma consequência muito importante, na verdade, uma consequência da definição muito importante, e se vocês notarem, se vocês prestarem bastante atenção no que eu falei, no rigor que eu falei, o que eu falei foi justamente essa identidade aqui. Vocês perceberam isso? O que eu falei quando eu defini A menos B? É todo mundo que está em A e... Então, repara que esse E é a interseção, não está em B, ou seja, é o complementar de B. Então, quando a gente tem uma diferença de dois conjuntos aqui, no caso A menos B, isso é o quê? É simplesmente essa relação que está acontecendo. Então, A menos B é igual ao conjunto cujos elementos são aqueles. Todos os elementos que estão em A, né, está em A, e, ou seja, tem uma interseção aí com o complemento do outro conjunto, ou seja, não está em B. Isso que é a definição de B complementar, né? São aqueles elementos que não estão em B, beleza? Então, repara que essa propriedade aqui, ela se mostra como... Há uma demonstração para isso, é a própria definição da diferença. É pela definição da diferença que a gente tem essa igualdade como verdadeira. Ok? E aí, outras propriedades que existem agora usando a complementação, essa complementariedade aí. Primeiro, né, se você tem um conjunto B, ele com o complementar desse conjunto em relação ao A, né? Então, você repara que os elementos que estão aqui, nesse conjunto que eu selecionei, são os elementos que estão em A e não estão em B, né? Então, repara que ele não está em B. Ele está em A e não está em B. Isso é uma interseção que eu acabei de falar, né? Então, ele não está em B, beleza? Agora, você faz a interseção dos elementos que não estão em B com os elementos que estão em B, tem algum elemento que satisfaz a propriedade, ou seja, ele está em B e ele não está em B? Não existe isso. Então, é um conjunto vazio como resposta. E bem similar, a gente pode fazer analogia com os outros, da seguinte forma. Por exemplo, aqui, o conjunto complementar de B, certo? Então, isso daqui são os elementos que não estão em B, união com os elementos que estão em B. Como a gente está... Para escrever assim, a gente sabe que B ele está contido em A, você poderia pensar esse A como seu universo, né? Então, o resultado é o quê? Você está pegando os elementos que estão dentro de B e também os elementos que estão fora de B. Os elementos que estão fora de B, eles estão nesse conjunto aqui, certo? E aí você está fazendo uma união do que está fora com o que está dentro. Como a gente sabe que o B está contido em A, beleza? Então, o resultado disso é o próprio A. Ok? Eu não estou fazendo desenho para nada disso, mas eu acho que vocês estão viajando comigo, gente? Sim. Essa 2 agora eu me É confundi como se um você pouquinho. subtraísse o B e adicionasse o B de novo, né? Mas o A contém o B de todo modo, então. Uhum. Uhum. Então, para qualquer coisa que eu esteja falando e não esteja tão claro, vocês podem pensar no diagrama de Venn. Quando a gente define essa notação aqui, a gente sabe que B está contido em A. Isso era a hipótese, tá? Então, existia isso daqui, tá? Então, isso daqui era o B, isso daqui é o A, tá? Bom, o que significa isso? Isso daqui é justamente o complementar de B. Ou seja, eu vou fazer de amarelo também, só porque já estou com a cor amarela. Então, é isso aqui, é o complementar de B em relação ao A. E agora, desse pessoal, você faz a união com o próprio B. É com o outro conjuntinho aí que ficou faltando em A, né? Então, vou fazer com essa cor aqui, é o laranja. Então, ou seja, o resultado disso é o conjunto A. Beleza? Ih, apagou a luz aí, ô Iago? Tô notando que toda hora cai alguém.
Bom, beleza. Então, entenderam agora? Sim, sim. Sim, sim. Tá. Então, a letra que tiver em cima sempre já vai estar contida em A, certo? Assim, tá. Beleza. Bom, isso aqui a gente viu ali atrás, né? A menos A é zero. É zero. É o vazio, né? Então, uma forma de você entender melhor isso, essa notação, é justamente usar a diferença, né? Que é algo que a gente já talvez entenda melhor, né? Então, essa notação aqui, você pode reescrever dessa forma, né? A menos B, né? Tá? Então, A menos B. Isso daqui é você pensar como o complementar do complementar, né? Então, você tem o complementar de B em relação ao A, então é o pessoal que não está em B. E agora, o pessoal que não está em B, você faz o complementar disso. Então, o complementar do pessoal que não está em B é justamente o pessoal que está em B, certo? É o A, é o próprio B. Isso daqui é só uma notação estranha, eu concordo que seja um pouco estranho escrever assim, mas é algo que você já conhece também lá de lógica, tá? O que significa isso? É o complementar da interseção de dois conjuntos. Aqui você tem a interseção, que é B com C, né, a interseção disso, e aí você vai e faz o complementar disso. É justamente o complementar de B, união complementar de C. Isso associa vocês a algo que vocês já talvez conheçam? Eu não entendi. Oi? Eu não entendi essa 6 aí. Ah, então, como a gente lê isso, né? Essa leitura aqui é o complementar de B interseção C em relação a A, né? Ou seja, é você pensar em todo mundo que não está na interseção. O que significa você não pertencer à interseção? Você Isso é algo que vocês já conheçam? Algo que a gente já tenha visto? Então, o resultado de você não pertencer à interseção é a mesma coisa que se eu falar. Não é verdade que, sei lá, eu vou chutar duas letras quaisquer, representando nomes, tá? Não é verdade que o aluno 1 e o aluno 2 vão passar em FMC. Então, repara que a primeira coisa que eu falei é que ambos vão passar em FMC. E o que eu quero fazer em relação a essa complementariedade aí é o que a gente já conhece de ter uma negação. Então, quando não ocorre isso que o Isaac colocou, a lei de Morgan. Então, quando não ocorre ambas as informações, né? Ou seja, quando você não está interessado nos elementos que pertençam a ambos os conjuntos, então é porque ocorre o quê? Ao menos um dos dois não passa em FMC. O que eu tinha falado? Ambos passam em FMC. Isso eu quero negar, certo? É obter a complementariedade aí. Então, é o que ocorre o quê? Um não passa ou o outro não passa. É justamente a lei de De Morgan. Quando a gente tem que esse conjunto maior aí é o próprio universo, então a gente pode escrever assim, fica bem mais fácil de até enxergar. O complementar, isso agora em relação ao universo, não em relação ao A aqui, que é um conjunto só maior qualquer, mas em relação ao universo, a gente tem que o complementar da interseção é a união dos complementares, tá?
Isso é a lei de De Morgan, que é a mesma coisa que vocês já entendiam lá de trás, e eu só estou usando uma outra notação agora para falar sobre a mesma coisa. Professor, Uma forma da gente enxergar não é de provar, não é para provar, não é uma forma para provar, mas é uma forma só para enxergar que isso daqui realmente é igual a isso, é fazer o diagrama de Venn. Então você tem o conjunto A, tem o conjunto B aqui. Ah, perdão, é B e C, né? Pode falar enquanto eu estou fazendo aqui. não, é porque essa primeira parte eu tinha me confundido. É B e C, é A menos B e C? Seria isso? Uhum. Ah, tá. Quando você escreve assim, o que você está querendo é A menos, no caso que está aqui em cima, B e C. E aí, por isso que eu estou me referindo, de modo mais direto, a falar complementar de B e C. Ou seja, é aquele que está fora de B e C. Mas é claro que não esquecendo que eu estou me referenciando ao maior, C ou A. Mas aqui agora eu estou usando esse maior, é o universo. Então você não precisa pensar nesse A. Quem é esse A? Entendeu? É o universo. É o seu conjunto universo. Tá legal? Tranquilo, tranquilo. Então, aqui, B e C. Né? Como a gente obtém o diagrama de Venn desse pedacinho esquerdo aqui? Então, repara que a gente tem que respeitar a hierarquia que eu estava falando, né? Então, primeiro, você tem uma interseção. É nessa interseção que você quer obter a complementaridade, né? Então, imaginando que o universo está aqui, tá? B, interseção C, é esse pessoal aqui, né? Você quer tudo que não está aqui. Tudo que não está aqui é justamente quem está fora daqui, né? Então, é justamente aquele pessoal que está no complementar de B. Repara quem está no complementar de B. É isso aqui, é o complementar de B, né? Ou está no complementar de C. Que aí é esse pessoalzinho aqui. Então, repara que o diagrama de Venn, ele ajuda muito nessa visualização. De novo, isso é só uma forma de você enxergar essas propriedades, tá? E o diagrama de Venn, ele é muito útil também para a gente entender essa lei de De Morgan. Mas que o seu argumento é muito similar ao que a gente viu, né? Você pensar um pouco no que significa esse elemento pertencer ao complementar de uma interseção. Significa exatamente ele pertencer ou ao complementar de um, né? Ele pertence ao complementar de um, ou ele pertence ao complementar do outro, né? Porque se ele não pertence à interseção, então, em ao menos um dos dois ele não pertence. Beleza? É mais ou menos isso que você argumenta. Tá? E aí a lei de De Morgan também vale para o outro lado, né? Mais ou menos assim, né? Então, o complementar da união é justamente a interseção dos complementares. O mesmo tipo de argumento aqui, a gente consegue fazer uma analogia para esse daqui. Tá? Esse tipo de demonstração eu também cobro na lista. Na lista também tem cobranças sobre argumentos que mostrem, de fato, a lei de De Morgan e outras propriedades que tem aí. Tá? Só estou falando um pouco por alto aqui porque o conteúdo é bem grande. E aí eu acho que agora sim tem alguns exercícios para a gente provar, tá? Finalmente. Então, o primeiro exercício é esse, tá? Vamos mostrar que você tem, por hipótese, que A está contido em B e A está contido em C, então, como consequência disso, A está contido na interseção de B com C. Tá? Entenderam o que eu quero? Sim. Vocês já viram coisas do tipo? Demonstrações envolvendo essa parte? O padeiro está passando, é.
Eu não vi, não. O máximo que eu vi foi na escola, quando ensinaram conjuntos, né? Mas nada que chega a ser muito complexo quanto isso, não. É aquela coisa básica de conjuntos mesmo, de demonstração, de X está contido em C, etc, entendeu? Eita, entendi. Basicamente entender as relações em si, né? Mas não demonstrar de fato essa igualdade, essas coisas, né? Essas relações. Uhum. Beleza. Tá, deixa eu compartilhar agora a tela aqui. Eu acho que eu fiz bem em não querer falar sobre conjuntos numéricos. Porque já são 7h15, ainda tô aqui, nem entrei em cardinalidade, mas já o próximo já vai em cardinalidade. Então repara que, bom, vocês já estão vendo a tela do computador aqui? Já. Tá muito impressionante, tá? Então, vamos ver se vai funcionar. Eita. Ó, tá funcionando. Mas de verdade, nem sei se eu vou querer usar a mesa. Porque talvez seja melhor até escrever para não economizar tempo nosso. Talvez se eu escrever algum símbolo ou outro, então aí eu uso a canetinha aqui, tá? Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, a gente tem uma hipótese que é justamente a condição que a gente tem na implicação, certo? A condição que a gente tem, a hipótese que a gente tem, é justamente essa conjunção, né? A gente tem essas duas coisas ocorrendo, né? Então, você pode escrever como... aqui eu vou usar a canetinha. Como A está contido em B, não vai dar certo de usar a canetinha assim, vou e vem não. Mas tá. Eita. Como A está contido em B, o que acontece? Então, é baseado nessa informação, você tem que extrair qual é a propriedade principal que está tendo aí, para você tentar chegar onde você quer, tá? A gente quer dizer que A, então, está contido na interseção. Tem propriedades que são bem diretas, essa é uma delas que é bem direta. Bem direta porque a interseção implica na gente ter a conjunção, né? Porque se ele satisfaz A está contido em B e A está contido em C, então, repara que todo elemento que está em A, então se ocorre isso, né? Então, todo elemento X, eu vou usar ímpar pertence, tá? Que pertence a A. Então, qual é a consequência disso? X pertence a B. Certo? Beleza? Sim, sim. Sim. Vou usar esse trequinho aqui não vai dar certo, não. Não foi dessa vez que consegui usar a minha mesa. Acho que dá para colocar a letra C e um sublinhado, não, professor? Dá, né? Vou deixar assim, ó. Se tem barrinha aqui assim, vocês notam que é o símbolo lá, tá? Esse in é de pertencer, esse subset é de estar contido, tá? Subset, né, é de ser subconjunto, é de ser subconjunto, estar contido ou é igual, né? Isso é um código de LaTeX até que a gente usa. Então, mas enfim, tá? O que ocorre então? A gente usar a primeira informação de hipótese e tentar extrair alguma coisa daí. Então, justamente, quando a gente tem uma relação de conjuntos, você tem que dizer o que os elementos desses conjuntos satisfazem, tá? Então, primeiro é você dizer isso.
um conjunto está contido no outro, uma implicação disso direta é que todo elemento de um conjunto também pertence ao outro, certo? Então, essa é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, como bem similar, né, porque o outro pedaço ali também acontece, né, mas no caso ele é um subconjunto de C. Então, todo elemento de A, então ele é elemento de C. Logo, como X pertence a B e X pertence a C, então X pertence a B. Vou usar inter, mas na verdade é cap, tá? O código para isso é cap. Cap você pode pensar de chapeuzinho, tá? Cap de boné. E cup é de união. Cup é de união, tipo de, sei lá, copo, tá? Então, B, cap, C. Beleza? Então, todo elemento X, repara que como A É é um C, professor, subconjunto de B, temos que todo elemento de X, ou seja, todo elemento X que pertence a A, isso é a sua base agora. A sua hipótese está com todo elemento X que pertence a A. Uma conclusão prévia que você tem é que ele pertence a B. E, além disso, todo elemento X que pertence a A também pertence a C. Ou seja, isso quer dizer que todo elemento X pertence a B e pertence a C, dado que ele vinha de pertencer a A. Então, X pertence a B, interseção C. Portanto, Tem que corrigir ali, professor. É cap C, né? obrigado. Isso, cap C. Então, portanto, A cap C. Repara que é uma demonstração bem direta, né? Mas que é necessária, tá? A gente tem que entender as propriedades para, a partir daí, a gente conseguir evoluir e relacionar outras operações que estão do outro lado, tá? Beleza? Então, a ideia, bem de modo geral, é essa. Esse é do primeiro exercício aí. Entenderam? Aham. Sim. Tá. Vamos para o próximo. E aí vocês não estão vendo qual é o próximo. Eu vou colar aqui o próximo e para não ficar no vai e vem dos exercícios, os slides e janelas, eu vou... O próximo é esse. Tá? Estão vendo aí, então, né? Então, esse daqui é um se somente se, tá? Você quer mostrar que A, ele é um subconjunto de B, se somente se, A menos B, ele é igual ao conjunto vazio. Só uma coisa que eu não fiz no exemplo anterior, mas que eu falo nesse aqui, é que sempre quando tiver alguma propriedade, alguma relação entre conjuntos aí para você provar, é bom você fazer um diagrama de Venn, só para você ter uma intuição, primeiro, se isso que está sendo pedido é verdadeiro, tá? Mas, claro, se na questão da coluna prove que isso é verdadeiro, então você não precisa ficar com essa dúvida, né? Mas é bom você fazer só para ter essa maturidade, talvez, o que isso quer dizer, visualizar bem o que são as coisas. Uma outra observação que eu falo é o seguinte: fazer exemplo não prova identidades verdadeiras, tá? Fazer exemplos só verificam identidades verdadeiras. Exemplo, ele é muito útil para mostrar quando algo é falso. Assim como quando a gente viu lá atrás em lógica, você tinha duas expressões lógicas, e aí você queria mostrar que elas eram equivalentes, não foi com uma interpretação de valores às componentes que você conseguiu concluir, aqui deu falso, ali deu falso, então elas são equivalentes. Não foi isso, né? Ou foi mostrando a tal verdade, que você exibia todas as interpretações, ou foi usando sequências de equivalências, e aí conseguia sair de uma expressão e chegar até a outra, certo? Por essas coisas que a gente viu. Agora, quando você tinha as expressões lógicas, que elas não eram equivalentes, aí sim, bastava você exibir uma interpretação, uma atribuição de valores ali para as componentes, em que uma deu um valor e outra deu outro valor lógico. E aí você tem que elas não são equivalentes, porque houve uma interpretação em que não deu igual.
Agora, então é exatamente como aqui, para você dizer que não é verdadeiro aquilo ali, você teria então que simplesmente basta exibir algum exemplo. Exibe algum exemplo que dá a diferença das duas igualdades, das duas expressões na igualdade que foi apresentada, ou na equivalência que foi apresentada. Então, com isso, você teria já feito a sua resposta. Agora, se forem verdadeiras, ou seja, se a identidade for verdadeira, então você tem que dar algum argumento similar a esse daqui, claro que exibindo passo a passo, né, da construção de um lado implicar o outro e vice-versa, ou por sequências de equivalências, que aí eu espero muito ter tempo de eu chegar até lá, mas eu fico falando sem parar também, né? E a gente conseguir ver exemplos que tratem dessas duas formas. Uma forma é essa, e outra forma é por sequência de equivalências dessas propriedades iniciais que a gente já conhece dos conjuntos aí. Beleza? Tá, aí então vamos lá. Esse daqui, a gente quer mostrar, ó, é um se somente se, ó, a implicação aparecendo aqui. Então, a gente tem que mostrar duas coisas. Primeiro, é um lado, tá? Que é, se A está contido em B, então A menos B é igual a vazio. Outra coisa que a gente tem que mostrar depois é que se A menos B é igual a vazio, então A está contido em B. Entenderam os dois passos? Então, o primeiro passo é, tendo essa hipótese, chegar a essa conclusão. E o outro lado é, tendo essa hipótese aqui, chegar a essa conclusão aqui. Se você consegue provar bem ambos os lados, então a bimplicação é verdadeira. Repara que aí, voltando ao que a gente sabe de bimplicação, uma bimplicação é verdadeira quando ocorre o quê? Ambas, os lados, né, na verdade, tanto a hipótese implica na causa, quanto vice-versa, né? Beleza? Tá, então, como é que a gente faz isso aqui? Essa ida, eu até fiz aqui um pouco antes de começar, para não me perder, mas é bem também, usando a informação que a gente tem da hipótese, conseguir evoluir, talvez às vezes a gente tenha que forçar coisas para conseguir chegar à conclusão que a gente quer. Tá? Então a gente tem que ter em mente o nosso objetivo. É algo que a gente vê sempre em técnicas de demonstração, que em tudo que a gente for demonstrar, isso aqui eu estou falando sobre conjuntos, mas vai se aplicar também a outras teorias que a gente vai ver, tudo que a gente quer provar não pode perder onde a gente quer chegar, tá? Então, a gente sabe quando a gente quer chegar nessa expressão aqui, tá? Então, e aí, o que a gente faz? Bom, olhando daqui para lá, a gente pode dar um ponto de partida e tentar entender o que significa A estar contido em B. E, de novo, se aparece isso na sua hipótese, você já pode pôr como A é um subset EQ B, então todo elemento que pertence a A também pertence a B, certo? Ok? Então, ele pertence a A e B, beleza? Agora, repara que aqui apareceu o quê? Esse E, né? Beleza? Apareceu um E. Agora, será que esse E, essa interseção, associa alguma coisa onde a gente quer chegar? Porque repara que aqui é uma diferença, beleza? Uma diferença, aí retornando um pouco do que a gente sabe do que é diferença, a gente chegar a essa expressão é a mesma coisa a gente chegar nessa outra expressão, né? Então, A e o complemento de B é igual ao vazio, concorda? Então, a gente chegar a essa forma daqui, que é o que a gente quer, é exatamente a mesma coisa a gente chegar nessa forma aqui, beleza? Tá claro isso que eu estou falando? Então, eu só estou falando o seguinte, a gente tem que sair daqui, chegar aqui. Você tem que usar o que você sabe de conhecimento prévio para sair do lugar primeiro. E a primeira coisa que eu usei foi escrever esse negócio aqui. Quando eu escrevi isso daqui, ou seja, um elemento que pertence aqui
ele também pertence a outro, esse também dá justamente essa relação de conjunção aí, né? Beleza? Então, ele pertence a A e ele pertence a B. Beleza? Qual é uma consequência disso? Ele pertencer a B, A interseção dos dois vai ser o próprio A? a interseção dos dois vai ser o próprio A. Beleza, isso sim. Mas o que eu queria chegar... talvez desse jeito você consiga também chegar a essa conclusão aqui. Mas o que eu estou querendo chegar à conclusão, é claro que eu estou forçando um pouco vocês, porque eu já fiz dessa forma, mas é olhar esse modo equivalente aqui e você entender o que significa esse B complementar em relação ao que você já tem. Você já tem que todo elemento de A, ele pertence a B. Ou seja, não existe elemento que pertence a A e pertence a... e não pertence a B, né? Beleza? Porque justamente aqui, olha só, todo elemento que pertence a A também pertence a B. Em outras palavras, isso é o quê? Não existe elemento que pertença a A e não pertence a B. Beleza? Porque todo elemento que pertence a A também pertence a B. Certo? Agora, o que é isso que está escrito aqui? Todo elemento que pertence a A é justamente a representação aí do conjunto A. E não pertence a B é o quê? É justamente o complementar de B. Em outras palavras, o que eu estou escrevendo aqui é justamente isso daqui. Entendeu? Logo, não existe elemento que pertence a cap. Vou por til, tá? Só porque, para ficar mais direto. A negação, né? O complemento, né? Pensar no complemento. Então, não existe elemento que pertence a isso que está escrito ali, né? A que pertence a A e não a B. Portanto, a gente já tem o que quer. Isso daqui é igual empty set. Beleza? E por consequência da definição, temos que é igual a A menos B. Entenderam? Repara que são consequências que talvez possam ser, mas isso é bem direto, né? Mas a formalização disso é muito importante. Então, o que eu sugiro a vocês é que forcem essa escrita aí, para tentar, mesmo que seja consequência... Isso que eu escrevi foi uma repetição do que foi a linha anterior. E isso que está aqui foi só uma observação do que estava na linha anterior. Mas é baseado nesses passo a passo aí que você vai conseguir evoluir e chegar bonitinho ali ao que você queria. Entenderam o que foi feito aqui? Sim. Tá legal? Gente, já são 7h33. Eu vou dar continuidade à aula. Tem a volta desse exercício aqui. Eu posso pôr depois nos slides ou ponho no Classroom para vocês, tá? Depois tem um outro exercício ainda, mas eu tenho que dar continuidade porque a matéria ainda continua, não paro aqui com propriedade, não. Tá? Eu vou fazer isso e vejam os slides. Alguma pergunta, algum comentário, algum não entendimento aí? Não, só ia perguntar ali se o tio representava o complemento. Isso, eu coloquei beleza. com esse intuito. Tá, beleza. Tá? Só para facilitar a minha escrita aqui. Joia. Bom, então voltando para os exercícios, né? A volta dele eu não vou fazer aqui com vocês, mas só dando uma ideia, é você entender o que significa a diferença dos dois conjuntos ser o vazio. Tá? Vou tentar falar em um minutinho
só não vou escrever, e depois vocês vão ver isso no gabarito. Mas o que significa a diferença de dois conjuntos ser vazio? É baseado nessa propriedade de ser vazio que você vai conseguir concluir aquela outra coisa lá. O que você quer é concluir que A está contido em B, né? Então, o que significa A menos B ser igual a vazio? Então, você tem que pensar, é que não existe elemento em A que não pertença a B, certo? Em outras palavras, é que todo elemento que pertence a A também pertence a B. E isso já dá como consequência, então, A está contido em B. Repara que isso que eu falei é a sequência de passo a passo na sua escrita na demonstração. Acho que eu falei em 30 segundos esse lado da demonstração. Entenderam? Mas é trabalhar justamente essas proposições lógicas e você ser capaz de saber a negação do enunciado, o que isso quer dizer. E conseguir evoluindo até chegar lá do outro lado. Entenderam? Repara que tudo que vocês viram em lógica, a gente vai aplicar aqui, nessas sequências de passo a passo de argumentos aí, de enunciados lógicos. É claro que o significado agora é um pouco diferente, porque a gente está trabalhando com conjuntos. Mas é entender o que está escrito e saber fazer uma negação disso eventualmente, ou saber reescrever isso separando em conjunções, disjunções, implicações que sejam. Entenderam? Tá legal? Tá show. Beleza. A próxima é bem diretona também. É mostrar que o complementar da união está contido na união dos complementares. Tá? A gente sabe, então, uma ideia para mostrar isso aqui é você pensar primeiro no que é isso, né? Isso daqui, justamente, você poderia aplicar ele de Morgan. Então, você sabe que o complementar de uma união é exatamente igual à interseção dos complementares. E aí, o que você teria que concluir agora é que a interseção dos complementares está contido na união dos complementares. Entenderam o que eu falei? Então, esse conjuntinho que eu fiz aqui, a gente sabe que ele é igual a... Vou usar o tio de novo, tá? A complementar é B complementar. Esse conjunto, ele é igual a esse conjunto. Isso é a lei de De Morgan. Eu não quero mostrar aqui a lei de De Morgan. Baseado na lei de De Morgan, eu vou mostrar essa identidade. Na verdade, vocês aí, só estou colocando uma ideia dele. Então, a gente sabe essa igualdade, tá? E aí, o que você tem que mostrar, então, é que isso aqui é a interseção. Que a interseção dos dois conjuntos aqui está contido na união dos dois conjuntos. É fácil vocês enxergarem isso? Então, o que você tem que mostrar aqui é que a união de dois conjuntos, desculpa, a interseção de dois conjuntos está contida na união dos dois conjuntos. Certo? Isso, imagina só no diagrama de Venn. Pensa que aqui está complemento de A, complemento de B, enfim, mas de modo genérico. Pensa X e Y são os dois conjuntos, tá? X e Y. A interseção deles é esse pedaço aqui, né? A união deles é todo esse pedação aqui. Você pode escrever a união como sendo como? Então, a união B, ele é exatamente A menos B, ou seja, a união de dois conjuntos, né, é o que está em um e não está no outro. União
o que está no outro, né? E não está no 1, né? No primeiro lá, união a interseção. A, F, B. Entenderam isso aqui? Sim. Então, a união de dois conjuntos você pode particionar, isso é algo que a gente vai ver, esse nome partição é algo que a gente vai ver mais para frente, mas você pode separar, falando bem grosseiramente, nesses conjuntos aqui. Ou seja, você tem dois conjuntos. A união é esse pedaço aqui, que é aquele que está unicamente em um dos dois. No caso, esse aqui. Depois, o que está unicamente no outro. Então, está unicamente aqui. E depois, o pessoal está na interseção. Então, olha como esse conjunto aqui da união, perdão, da interseção, esse conjunto da interseção, ele está contido nesse conjunto da união. Para dois conjuntos A e B quaisquer. Da mesma forma aqui. Repara que esse aqui é um primeiro conjunto, esse aqui é outro conjunto, ó. E aqui ele está contido, então, na união. Entendeu? Desculpa pela letra aqui, eu botei A e B, mas não é esse A e B que eu estou me referindo, né? É um XY qualquer, né? Então você poderia pensar nisso como sendo um XY aqui. Tá claro, gente, o que eu estou fazendo aqui? Tá, gente? Agora eu entendi desse jeito. Beleza? Então, baseado nessa igualdade, que a gente sabe que ela é verdadeira, e baseado na lei de Morgan, a gente consegue mostrar essa identidade aqui que foi pedida. Beleza? Bom, eu acho que com isso eu consegui fazer os exercícios. Esses exercícios aqui. É claro que eu não fui escrevendo igual fiz dos dois primeiros, o segundo eu só fiz um lado, mas eu recomendo, eu peço que vocês façam isso agora, na mão aí, tá? Então façam no caderno de vocês, estudem, façam direitinho essa demonstração, que é seguindo essas ideias que eu mostrei aqui nessas partes que eu não escrevi com atenção. Com atenção não, com detalhe, né? Beleza? Então, dada essa parte, a gente vai para outra, que é determinar a cardinalidade dos conjuntos, né? Então, a álgebra dos conjuntos, né, a gente utiliza propriedades vistas nas operações de conjuntos, operações de interseção, diferença, complemento, para demonstrar algebricamente proposições sobre conjuntos. A gente vai ver cardinalidade, mas antes disso existe essas outras inúmeras séries de relações aí que existem entre os conjuntos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode mostrar que isso daqui ele é igual a isso daqui, utilizando não exatamente essa sequência de propriedades, que é, um elemento pertence a isso, significa então que ele pertence à união, e aí o que isso implica na interseção com esse negócio, mas é usando justamente a sequência de equivalências, agora de conjuntos que existe para aqui de um, a gente chega até outro. Eu tenho exercício sobre isso, tem na revisão, tá? Eu vou passar, tá? Isso aqui também tem na lista, são exemplos de propriedades que existem e a gente consegue sair de uma expressão de conjuntos e chegar até outra, tá? Por meio de expressões equivalentes, beleza? E aqui você poderia simplesmente aplicar propriedades, distributividade, comutatividade, lei de Morgan e assim por diante. Esse primeiro, vamos fazer rapidinho aqui, dá para fazer menos de um minuto. Então, eu quero fazer o quê? Sair de uma expressão, chegar até outra, por meio de propriedades, tá? Então, o que significa isso que está ali, tá? Então, tem um A, cup, união com B, cap, o complemento de A, tá? Isso daqui, ele é igual a quê? Então, a gente expressa igualdades, tá? Então, repara que isso aqui é uma relação de união com interseção aparecendo. Então, você aplica a distributividade, tá? Então, como resultado da distributividade, a gente tem A, cap, complemento de B, união
B cap, né, de B. Então, se você entendeu isso daqui, é o seguinte, esse daqui, cup, é a união, cap é a interseção, tá? Apliquei a distributividade. Então, pela distributividade, a gente sabe que isso que foi dado lá no enunciado, ele é igual a esse negócio. E agora? A gente quer concluir que isso tudo é igual só a esse pedaço. E realmente é, né? Porque se você olhar isso daqui, você sabe que B, interseção, complemento de B, isso que eu quero é o quê? São os elementos que estão em B, interseção com os elementos que não estão em B. Ou seja, tem algum elemento que pertence e não pertence ao conjunto? Não tem. Então, isso aqui é o conjunto vazio, né? Então, é um conjunto qualquer arbitrário, união com o conjunto vazio, que é o que está aqui, né? Isso aqui é o vazio, isso aqui é uma união. É o próprio conjunto. Então, você já conclui aquilo lá. Beleza? Então, repara que eu fui capaz de sair de uma expressão, chegar até a outra expressão, sem precisar fazer essa sequência aí de equivalências, olhando um elemento, ele pertencer ao conjunto e o que essa propriedade infere a seguir. Não precisei disso, usei simplesmente essa álgebra que existe entre os conjuntos, baseada em informações prévias que a gente tem sobre essas leis aí apresentadas, comutatividade, distributividade, associatividade, lei de De Morgan, e assim por diante. Identidades tal como a definição da diferença, né, A menos B, por exemplo, é A, interseção B complementar, enfim, é baseado nisso, você vai conseguir evoluir de uma expressão, chegar até outra expressão, tá? Isso é a álgebra dos conjuntos. Agora a gente vê a definição de cardinalidade de conjuntos. Alguma pergunta até aqui? Não? Nenhuma. Tá bom. Então, com isso, a gente vê cardinalidade de conjuntos, tá? Cardinalidade de conjuntos, na verdade, a gente só vai ficar restrito aqui a 2 e 3 conjuntos. Como eu falei no início da aula, infelizmente, eu não vou poder evoluir aqui, eu poderia usar diversas coisas aqui com vocês, somente dentro desse assunto. Mas, infelizmente, não tem como, por falta de tempo. Mas eu vou trabalhar isso com vocês explicitamente falando sobre o princípio da inclusão e exclusão, tá? É onde a gente trabalha muito essa cardinalidade dos conjuntos. Bom, a cardinalidade é definida simplesmente por um número, tá? A cardinalidade é um número que vai denotar para a gente o número de elementos que tem no conjunto. Então, N de A, e aí isso aqui é uma notação que a gente usa, tá? A não é um número, tá? A é um conjunto. N de A, sim, é um número que tem uma relação com o conjunto. Na verdade, essa relação que tem é o número de elementos que tem no conjunto. Em outras palavras, é a cardinalidade do conjunto A, tá? Muita atenção, tá? Então, N de A é igual, sim, a um número. Agora, A não é igual a um número, beleza? A é um conjunto que tem elementos lá dentro dele. Tá? Então, A, por exemplo, é o conjunto dos inteiros, tal que o módulo de 3 é menor ou igual que 3. O módulo de x, perdão, é menor ou igual que 3, tá? Você poderia reescrever essa propriedade entendendo o que significa um módulo. Se vocês não lembram, infelizmente não vou poder entrar em grandes detalhes, mas basicamente o módulo, a gente está interessado sempre no valor positivo que sai dali, tá? Ou não negativo, né? A gente pensa sempre no valor não negativo que sai dali. Então, se você tem o módulo de x menor ou igual que 3, a saída desse resultado aqui, né, a saída disso aqui é algo positivo, não negativo e é menor ou igual que 3. Mas repara que eu não estou interessado no módulo, e sim no x que satisfaz isso, né? Então, eu estou interessado nos valores de x que pertencem aos inteiros e satisfaz essa expressão. Então, o x ele tem que morar dentro desse intervalo aqui. Então, o x ele tem que estar entre menos 3, inclusive, e o 3, inclusive. Quando eu falo isso inclusive, eu estou me referindo a ter a possibilidade de incluir o 3 e o menos 3, né? Então, você inclui, né? Então, o x está entre menos 3 e 3, incluindo menos 3 e o 3, né?
Bom, então isso daqui é simplesmente essa sequência de números aqui. Tá? Eu só, então, reescrevi esse A de 3 formas, né? Na verdade, apresentei uma primeira, uma segunda, que é a mesma coisa do que aquilo, e a terceira, que é a descrição dos elementos, né? Repara que com isso a gente consegue, então, saber o tamanho, o número de elementos que tem no conjunto, né? Que é simplesmente contar. Eu só tenho um conjunto, eu sei que ele é finito, porque eu entendo um pouco melhor sobre módulo e sobre o que tá, o domínio onde está morando aí, né? Então, tá. Então, são 7 elementos que tem aí. A cardinalidade do conjunto A é 7. Beleza? Bom, aqui é X, tal que X é pessoa e nasceu antes de 2000. Repara que está bem definido, né? Eu estou interessado em X que está dentro desse universo aí. Mas se não está um contexto muito claro, talvez fique bem impraticável a gente contar quantos elementos tem, ou seja, determinar essa cardinalidade de A. Bom, então, quando fica difícil, na verdade, quando a gente relaciona conjuntos diferentes aí numa mesma questão, a gente às vezes está interessado em obter a cardinalidade de um conjunto que, na verdade, ele é a união de outros conjuntos. E aí, isso sim, como a gente obtém? Isso sim é o princípio da inclusão e exclusão. O princípio da inclusão e exclusão, o nosso objetivo é calcular a cardinalidade da união de conjuntos, tá? Então, o objetivo é, dados os conjuntos A e B, aqui, como eu falei, vou me restringir a 2 conjuntos somente, ou 3, a gente está interessado em saber a cardinalidade da união. Como? Isso sim, primeiro considerando 2 conjuntos distintos, disjuntos. Então, disjuntos é quando a interseção é vazia. Se a interseção é vazia, como é a união dos dois? São todos elementos que estão num conjunto e você vai agregar isso, todos os elementos que estão em outro conjunto. Isso vai ser a união, né? Então, é basicamente parecido com o que está aqui, né? Você tem um universo aí, eles são disjuntos, a interseção é vazia. Então, a cardinalidade da união é a soma da cardinalidade de cada um dos 2 conjuntos, né? Não tem nada o que fazer aí. Você quer saber os alunos que fazem FMC, é um conjunto, aí define um conjunto, e sei lá, os alunos que fazem doutorados é um outro conjunto. Então, e vocês são meio representando o conjunto dos meus alunos, né? Eu tenho aluno da graduação, tenho aluno de mestrado, tenho aluno de doutorado. E se eu fizer a interseção, a união de vocês, a interseção é vazia, né? Vocês não fazem mestrado nem doutorado. Quem faz mestrado também não faz doutorado, não faz graduação. Quer dizer, até pode, né? Fazer mestrado e graduação ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu não tenho nenhum aluno que se encaixa nesses 2 conjuntos aí ao mesmo tempo. Então, a união é somar. Eu tenho 33 alunos aqui, eu tenho 10 alunos de mestrado, tenho 15 alunos de doutorado. Isso é a união, a cardinalidade da união. É simplesmente somar as cardinalidades em particular de cada um dos conjuntos, dado que os conjuntos são disjuntos. Isso é o que a gente chama de princípio aditivo. O princípio aditivo a gente vai ver mais fortemente depois da primeira prova, tá? O primeiro assunto depois da prova é falar do princípio aditivo e também do princípio multiplicativo, para justamente puxar o gancho de análise combinatória, que tem muito a ver com essa relação da cardinalidade dos conjuntos, as propriedades que cada um dos conjuntos vai ter e a relação entre eles para determinar, então, o tamanho, a quantidade de elementos que satisfazem uma série de restrições lá. Beleza? Bom, e aí, por exemplo, aqui, X é aluno da UF, é o nosso universo. A é os alunos do primeiro período de SI, B é o conjunto dos alunos do segundo período de SI. E aí, dando alguns valores aí, calcule a quantidade dos alunos da UF que estão no primeiro ou no segundo período. É simplesmente, então, você ter a união deles, né? E aí você vai somar, porque não tem nenhum aluno que está no primeiro e no segundo período ao mesmo tempo, né? Pelo menos na matrícula não, né? Pode ser que tenha matérias aí em comum, mas enfim, são bem disjuntos, né? Então, considerando 3 conjuntos disjuntos, da mesma forma aí, se são disjuntos, a união é simplesmente a soma das cardinalidades. Perdão, a cardinalidade da união é simplesmente a soma das cardinalidades dos conjuntos. Agora, o princípio da inclusão e exclusão, ele aparece justamente quando você tem 2 conjuntos arbitrários aí,
E aí você não sabe se tem interseção vazia ou não entre eles, você não sabe se eles são disjuntos ou não, tá? Então, um termo para vocês nunca esquecerem, quando alguém perguntar o que é o princípio da inclusão e exclusão? O princípio da inclusão e exclusão é justamente quando a gente quer determinar a cardinalidade da união de conjuntos. É isso. Se tem dois conjuntos, a união, como se obtém? Soma os dois, e é claro que aí, quando você pode ter elementos que estão em ambos os conjuntos, esse elemento ele aparece duas vezes, né? Ele tem que aparecer na união, mas ele só tem que aparecer uma vez, então a gente remove ele porque ele apareceu duas vezes. É essa a ideia do porquê o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos é assim, tá? Beleza? Indo para três conjuntos, tá tudo bem, gente? Tudo Sim, certo. tá divertido. Tá bom. Indo para três conjuntos, você tem que pensar o que está acontecendo aí, né? Esse argumento que eu falei aqui foi um argumento combinatório, até foi um argumento bem intuitivo. Você poderia chegar num argumento algébrico disso, e isso até para aplicar quando envolve três conjuntos. É algo que eu recomendo que vocês façam também. Quando há três conjuntos, a cardinalidade da união é como? Você pode sempre fazer esse seu ponto de partida, ou seja, soma todo mundo que está em A, com todo mundo que está em B, com todo mundo que está em C, tá? Não, acho que eu não pus exemplo aqui, tá? Não pus. São três conjuntos, então tem o conjunto A, tem o conjunto B, tem o conjunto C. Eu quero obter a cardinalidade da união. Então, se você pegar e somar esses três conjuntos, você nota que esse, por exemplo, aqui A, aqui B, aqui C. Então, se você pega os elementos de A, pegou os elementos que estão aqui, pegou os elementos que estão aqui, pegou os elementos que estão aqui e os elementos que estão aqui, certo? Então, você poderia separar esse conjunto A nesses quatro pedacinhos, né? Esses elementos que estão aqui unicamente, os elementos que estão aqui, que estão aqui, que estão aqui. Quando fizer a soma dos elementos em B, repara que esse elemento que está aqui, ele aparece duas vezes nessa conta. Assim como os elementos que estão aqui aparecem duas vezes. Então, por isso que esses elementos vão ser removidos. Porque eles aparecem duas vezes. Então, é igual à ideia do anterior, você remove uma vez. Da mesma forma, o A com C, quando você pegou os elementos de A, somou com os elementos de C, esses elementos que eu estou passando o mouse em cima aparecem duas vezes, então ele você remove também. A mesma coisa quando você soma os de B com C. Esses elementos que estão aqui, juntamente com esses, eles aparecem duas vezes. Então você também remove. Só que repara que os elementos que estão na interseção dos três conjuntos, é justamente isso aqui, que eu vou até mudar de cor, isso que eu botei em amarelo, esses elementos eles têm que aparecer quantas vezes? Uma única vez, certo? Mas eles aparecem quantas vezes na soma que a gente faz até aqui? Ó, ele aparece uma vez em A, ele aparece uma vez em B, porque ele está em A, está em B e está em C. Então, ele aparece em A uma vez, ele aparece em B duas vezes, ele aparece em C três vezes. Mas ele só tem que aparecer em uma. Agora, ele sai quando você remove a interseção de A e B uma vez, ele sai quando você remove a interseção de A e C uma vez, e ele sai quando você remove a interseção de B e C uma outra vez. Ou seja, quando você faz essa subtração aqui, você está removendo na prática, depois disso, todos os elementos que estão na interseção dos três ao mesmo tempo. Então, por isso você tem que adicionar de novo. Isso é um argumento que justifica combinatoriamente essa inclusão e exclusão que a gente está fazendo aqui. Você consegue chegar a essa expressão aqui de forma algébrica, utilizando o princípio da inclusão e exclusão com dois conjuntos unicamente. Como? Pensa que esse B união C é um conjunto D.
Então, você determinar a cardinalidade da união de 3 conjuntos A, B, C, significa você determinar a cardinalidade da união de 2 conjuntos A e D, onde D é justamente a união BC. Põe B e C dentro de uma caixinha. E aí você trabalha com 2 conjuntos, um é o conjunto A e outro é o conjunto D. Então, a gente já sabe como calcular isso usando a informação prévia da cardinalidade dos conjuntos, que é a soma dos dois, né? A soma da cardinalidade do A com a cardinalidade do D, menos a interseção da cardinalidade de A com D. Agora você expande isso. O que significa a cardinalidade do D? É a cardinalidade de B união C, que você sabe determinar, porque você sabe do passado lá. E trabalha isso também na subtração da cardinalidade de A interseção D. Ou seja, é A interseção a união de B e C. Então, repara que aí aparece uma união com uma interseção, ou seja, vai ter uma distributividade aparecendo aí. Repara que é uma sequência de contas algébricas que é tudo baseado em informações prévias. E aí, como conclusão, vocês vão chegar ao mesmo resultado que está aqui. Tá legal? Isso eu também devo cobrar isso em alguma lista de vocês, pedindo para que vocês façam isso algebricamente. Tá legal? E aí vocês podem perguntar, para que isso serve? Para quê? Certo? Um exemplo clássico, que eu acho que não é um exemplo tão longe do que vocês já conheçam, é exemplos disso daqui, ó. Determine, porque isso aqui é matéria de escola, né? Em álgebra a gente vê isso em escola. Por exemplo, determine a quantidade de números naturais que existem entre 7 e 100, incluindo os dois, então estou botando aqui o inclusive, que não seja divisível por 2 e nem por 5. Repara que, teoricamente, né, nada do que eu falei aqui até agora envolviam esses conjuntos numéricos, conjuntos naturais, divisibilidade, não falei, mas cada um desses conjuntos você pode associar um conjunto e trabalhar essa álgebra, assim como a gente fez no passado, nos slides anteriores, para determinar a cardinalidade desses conjuntos usando o princípio da inclusão e exclusão. Então, aqui, indo bem rapidinho, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Eu estou sim, professor. vocês me dão mais 5 minutos para eu fazer esse exemplo aqui? Posso, porque já acabou o tempo teoricamente, mas eu posso? Vai lá. Tá. Vou continuar, quem quiser sair, sai. Mas aí eu vou continuar, vocês assistem a gravação aí, quem tiver compromisso. Então, é o seguinte. Primeiro é entender quem são os conjuntos que a questão está se referindo aqui, tá? Repara que a gente quer, ó, números naturais. Então, a gente está dentro desses conjuntos naturais. Primeiro é entender onde eles moram. Não são naturais quaisquer aí que você vai tomar na sua solução, mas é entre 7 e 100, satisfazendo ambos, poder ser o 7 ou o 100, porque eu estou botando um inclusive. E aí você está querendo saber algo específico sobre esse conjunto, que ele não pode ser divisível por 2 e ele não pode ser divisível por 5. Então, eu vou escrever rapidinho aqui, e vocês veem se está fazendo sentido para vocês, tá? Então, primeiro, o universo. São naturais desde 7 até 100. Esse é o conjunto do universo. Depois, o conjunto B. Perdão. O conjunto A. O que eu quero? Ó, não divisível por 2 e não divisível por 5. É isso que está escrito ali, né? Então, A, você pensa justamente na afirmação, né? Ou seja, são divisíveis por 2. Esse é o conjunto A. É o conjunto dos divisíveis por 2. Dentro desse universo aí que está entre 7 e 100. Depois é o conjunto B.
é justamente o conjunto dos divisíveis por 5. Estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Então, a gente está interessado em algo que envolva A, B, os seus complementos, dentro desse universo aqui. Entendeu? Então, o que a gente está interessado? A gente está interessado na cardinalidade, ou seja, no N de algum conjunto, que é o quê? Ele não está em A e ele não está em B. Ou seja, é isso aqui que a gente está interessado. Na cardinalidade do complemento, na cardinalidade da interseção, né, dos complementos dos conjuntos. São os elementos que não são divisíveis por 2 e não são divisíveis por 5. Você poderia aplicar aqui a lei de De Morgan, então você está interessado em quem? No complemento da união de dois conjuntos. Isso aqui é o quê? O que significa o complemento da união? São os elementos que estão no universo, certo? E não estão na união, beleza? Então, é todo o universo menos a união. Estão entendendo? É tudo sequência aqui de propriedades que a gente viu nos slides anteriores. Certo? Então, agora, o que você tem que fazer? Primeiro, quantos elementos estão no universo? Como é que a gente faz isso? São dos naturais de 7 até 100. Quantos são esses termos? Ó, 93, né? Só diminuir. Isso é a resposta mais natural de se obter e está errado. Não é a subtração, porque o 7 ele entra na sua solução. Então, se você pensar, aqui está o 100. Aqui está o 7. Intervalo. A gente está interessado em quem? Esse pessoalzinho aqui, né? Que vai desde aqui até aqui. Se você pegar 100 menos 7, você está subtraindo todo esse pessoal aqui até o 7. Certo? Aham, eu entendi. Então, na verdade, essa conta é o quê? A cardinalidade do universo é 100 menos 7 mais 1. De modo geral, vai ser assim. Você pega até onde vai, subtrai o início, né? Mas se você quer incluir ele, você acrescenta 1, porque você está fazendo 100 menos 7, você está excluindo o 7 dessa história também. Tá? Mais 1, você inclui o 7. Então, essa conta, você já tem a quantidade dos elementos do universo. Agora, o que é a cardinalidade da união? Esse pedacinho só. Isso aqui é o quê? É a cardinalidade dos elementos de A mais a cardinalidade dos elementos de B menos a cardinalidade da interseção. Beleza? Então, isso tudo vai estar aqui dentro, né? Essa conta você vai fazer aqui. A cardinalidade dos divisíveis por A. Divisíveis por 2. De 7 até 100. Como é que a gente faz essa conta? Um jeito de fazer essa conta é o seguinte. Quem são os elementos que estão nesse conjunto dos divisíveis por 2? De 7 até 100. Você escreve os elementos. Então, quem é o primeiro elemento que pode entrar nessa conta? É o 8, né? O 8 é o quê? É 2 vezes 4. Quem é o próximo? É o 10, né? Que é 2 vezes 5. Isso aqui é claro que eu não vou botar todos, né? Mas vai até onde? Vai até o 100, né? 100 é 2 vezes quanto? 2 vezes 50, certo?
Beleza? Então, qual é a quantidade de elementos que tem aqui? É você pegar, ó, 4, 5, 6, 7, 8, até 50. Então, são os elementos 4 até os 50. Quantos são os elementos que vão do 4 até os 50? Então, a cardinalidade de A é o quê? Tem do 4 até o 50. Tem quantos elementos? 50 menos 4 mais 1. Que seria equivalente a você fazer, pegar e dividir por 2. Vocês não fazem uma coisa dessa? Dá na mesma. Então, é 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7. Isso é a listagem dos elementos que estão nesse conjunto A. Até o 2 vezes 50, né? Que é o 100 que está dentro. Então, você tem quantos elementos do 4 até o 50, incluindo o 4? 50 menos 4 mais 1. Os divisíveis por 5, da mesma forma. 5 vezes 1 já entra? Entra, né? Porque 5 vezes... Não, 5 vezes 1 não entra, né? É o 5 vezes 2 que vai dar o 10. Então, 5 vezes 1 não entra, porque é entre 7 e 100. Esse é o universo. Então, o primeiro é o 10, que é o 5 vezes 2. Depois é o 5 vezes 3. Depois, o último é o 100, né? Que é o 5 vezes 20, né? 5 vezes 20 é 100, né? E aí, bom, da mesma forma. Então, você tem quantos elementos aí? 20 menos 2 mais 1. E depois, então, você tem a cardinalidade de A, cardinalidade de B. A cardinalidade da interseção é o quê? São os elementos que são tanto divisíveis por 2 quanto divisíveis por 5. Ou seja, na sua fatoração, na sua decomposição, você tem que ter o 2 e tem que ter o 5. Isso significa que é justamente os divisíveis por 5 vezes 2, divisíveis por 10. Então, a cardinalidade da interseção é a cardinalidade do conjunto dos números que são divisíveis por 2 e por 5. São os números que têm 2 e tem 5 na sua decomposição, né? Ou seja, são os divisíveis por 10. Então, o primeiro elemento é o quê? É o 10 vezes 1, o segundo é o 10 vezes 2, e isso vai até, então, ao 10 vezes 10. E aí você tem que a cardinalidade desse conjunto aqui vai entrar aqui. Entenderam? Eu estou fazendo tudo bem separado, mas agora é só você pôr as informações aí. A cardinalidade do universo, do A, do B, da interseção, e juntar isso na conta. Entenderam? Então, isso aqui fecha o conteúdo da aula. A revisão, de novo, não vou poder fazer, mas eu vou postar para vocês o gabarito, e a revisão é similar aos exemplos que a gente está fazendo aqui, tá? Então, tem os exemplos de propriedades entre conjuntos, isso que está na revisão que eu vou botar para vocês. Vou postar daqui a pouco. Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Alguém não entendeu essa parte aqui que eu estou falando, vocês não estão respondendo, não estão retornando aí? Tá tranquilo? Beleza? Então tá. Vou encerrar a gravação, tá? Então vou encerrar aqui. Professor,